Amigos, dando sequência à série de artigos referentes à construção da ponte Rio-Niterói ou ponte Presidente Costa e Silva, apresentaremos nesse artigo 71 dados os processos executivos das estruturas da ponte sobre o mar. Os dados dessa série de apresentações foram extraídos do livro editado pelo DNR por ocasião da comemoração do 10º aniversário de operação da ponte, em março de 1984, e do conhecimento e lembrança desse que vos apresenta. Essa série de artigos tem um significado especial para este que vos apresenta. Fui o superintendente de construção pelo CCGL, consórcio responsável pela construção das obras civis da ponte Rio-Niterói. Tive a responsabilidade de gerenciar as atividades de construção das obras sobre o mar, incluindo as fundações, blocos e pilares de assentamento da superestrutura. A execução da superestrutura da ponte, incluindo o tabuleiro viário, foi de responsabilidade de outra superintendência de construção, de responsabilidade do engenheiro Maurílio Ferreira. Nesse artigo, vamos rememorar a construção do vão especial da superestrutura da ponte, entre os vãos executados com aduelas de concreto e os vãos do vão central executados com estrutura metálica. Projeto. Conforme desenvolvido nos artigos 67 a 70, a superestrutura da ponte Rio-Niterói foi executada com aduelas de concreto pré-moldado, vão de 80 metros nos trechos laterais aos vãos de navegação, numa extensão de cerca de 8.000 metros, e nesses últimos, em uma extensão de 848 metros, a superestrutura foi constituída por vigas metálicas. A construção do trecho com vigas metálicas será descrita em um artigo próximo. Para desenvolver o assunto nesse artigo, precisamos descrever a constituição da estrutura da ponte em torno do vão central ou do canal de navegação. O trecho em estrutura metálica era constituído de um vão central com extensão de 300 metros de extensão e dois vãos laterais medindo 200 metros cada um. O trecho em estrutura metálica era completado ainda com um vão de 44 metros além dos vãos laterais, totalizando a extensão de 848 metros, como já citado. As medidas acima se referem à distância entre os eixos dos pilares. O projeto das vigas que constituem a estrutura metálica, entretanto, era composta de 4 vigas com extensão de 292 metros, cada uma, apoiada nos pilares do vão central e nos pilares dos vãos laterais ao vão central. As 4 vigas se localizavam simetricamente, 2 a 2, de cada lado do vão central, seguindo o alinhamento das vias em aduelas de concreto pré-moldado. Quer dizer, havia uma viga de cada lado, em cada via, seguindo o alinhamento das vigas com aduelas de concreto pré-moldado. Quer dizer, então eram 2 vigas metálicas de 292 metros, uma de cada lado dos pilares. Para facilitar o entendimento do que segue, vamos informar o nome dos pilares que compõem os vãos
com vigas metálicas. Os pilares que abrangem o vão central ou de navegação da ponte são os pilares P100 e P101, com vão de 300 metros. O vão central tem altura de 68 metros, para dar passagem aos navios que se dirigem para áreas do fundo da Baía de Guanabara. Os pilares dos vãos laterais ao vão central são os pilares P99 do lado do rio e P102 do lado do Niterói. As vigas laterais de 292 metros de extensão, citadas acima, se apoiavam nos pilares P99 e P100 do lado do rio e nos pilares P101 e P102 do lado do Niterói. O comprimento dessas vigas ultrapassavam a distância de 200 metros entre os eixos desses pilares. As vigas laterais de 292 metros do lado do rio, apoiada nos pilares P99 e P100, tinham balanços de 30 metros além do eixo do pilar P99, lá do rio, e de 62 metros além do eixo do pilar P100, do lado do Niterói. A mesma disposição ocorria com as vigas de 292 metros do lado do Niterói. Então eu vou repetir aqui. As vigas laterais de 292 metros do lado do rio, apoiadas nos pilares P99 e P100, tinham um balanço de 30 metros além do eixo do pilar P99, lá do rio, e de 62 metros além do eixo do pilar 100, lá do Niterói. Sobrava para completar o vão central de 300 metros uma viga de comprimento de 176 metros. Chamamos de balanço o trecho da viga que ultrapassa o eixo de apoio do pilar. Os últimos pilares dos vãos, com extensão de 80 metros, executados com aduelas de concreto pré-moldado e montadas com treliças, eram os pilares P97 do lado do rio e P104 do lado do Niterói. As medidas de projeto dos vãos entre os pilares P97 e P98 do lado do rio e pilares P103 e P104 do lado do Niterói mediam 92 metros cada um. Os vãos entre os pilares P98 e P99 do lado do rio e P102 e P103 do lado do Niterói mediam 114 metros cada um. A descrição da distribuição dos pilares em torno do vão central, apresentada acima, serviu para demonstrar que o processo de montagem de aduelas pré-fabricadas de concreto, montadas com treliças, não alcançaria o pilar P98 lá do rio e nem o pilar P103 do lado de Niterói, devido aos seus vãos serem maiores do que 80 metros. As superestruturas entre os pilares P97 e P99 do lado do rio e entre os pilares P102 e P104 do lado do Niterói tiveram que ser executados com um projeto especial. Essa é a razão que esse trecho da superestrutura tenha sido chamado vão especial. A solução que será descrita a seguir se refere ao lado do rio. Do lado do Niterói, a solução foi igual, mas inversa.
A superestrutura do vão especial do lado do rio foi apoiada no pilar P98 e foi construída independentemente do resto da ponte. O vão especial tinha extensões diferentes de cada lado do eixo do pilar P98. Para contornar esse desequilíbrio, foi construído um segundo pilar, o P98A, encostado ao pilar P98. A distância entre os eixos dos pilares P98 e P98A era de 4 metros, eixo a eixo. Assim, a superestrutura do vão especial, para ser construída, tinha o apoio de 2 pilares. Para construir o segundo pilar P98A, do lado do pilar P98, foram perfurados 4 tubulões, executado o bloco de coroamento desses tubulões, encostado ao bloco do pilar P98, concretados os 2 pilares e os blocos de coroamentos respectivos. A superestrutura do vão especial, a partir do pilar P98, era composta de um trecho de 12 metros na direção do P97 e um trecho de 40 metros em direção ao P99. O vão de 92 metros entre os pilares P97 e P98 foi executado em 2 etapas da forma a seguir. A partir do pilar P98 em direção ao P97, foi executado um trecho no lugar com extensão de 12 metros da estrutura especial. E a partir do pilar P97 foram montadas arduelas normais com extensão de 80 metros, com a treliça apoiada no pilar P98. Com essa solução, foi executado o vão de 92 metros entre os pilares P97 e P98. O vão de 114 metros entre os pilares P98 e P99 foi executado em 2 etapas da forma a seguir. A partir do pilar P98, em direção ao P99, foram executados 2 segmentos. Um segmento de 4 metros, que é a distância entre os eixos dos pilares P98 e P98A, e o segundo segmento de 40 metros da estrutura especial. A partir do pilar P99 em direção ao P98, somam-se 2 segmentos. O primeiro é o balanço de 30 metros da viga metálica apoiada nos pilares P99 e P100, com um comprimento total de 258 metros. E o segundo trecho é a viga metálica complementar com comprimento de 44 metros do conjunto do vão central. Com essa solução, foi executado o vão de 114 metros entre os pilares P98 e P99. Devido à extensão do assunto, será dado continuidade no artigo 72. Caso tenha ficado alguma dúvida sobre os assuntos tratados, façam suas perguntas, que responderemos com prazer. Deixem seu like.